Meu nome é Sofia Monteiro, tenho 27 anos e eu nunca pensei que a morte do meu avô revelaria os segredos mais sombrios da nossa família. Quando recebi aquela ligação sobre a leitura do testamento dele, eu não tinha a menor ideia do que me esperava. Naquela manhã, no posto de gasolina, um morador de rua, com a aparência desleixada, agarrou meu braço. Seus olhos, no entanto, estavam claros e urgentes quando ele me avisou. Não vá com esse carro. Eles sabem que você está vindo. Eu o ignorei, pensando que era louco, mas meu sangue gelou quando percebi que ele sabia meu nome. Se você já recebeu um aviso que mais tarde salvou sua vida, deixe um comentário abaixo sobre sua experiência. Curta e se inscreva para ver como esse estranho se tornou meu inesperado anjo da guarda neste pesadelo familiar. Durante minha infância, meu avô, João Monteiro, era meu porto seguro. Depois do divórcio amargo dos meus pais, quando eu tinha 8 anos, os fins de semana no sítio do vovô, no interior, se tornaram meu santuário. Enquanto minha mãe, Diana, e meu pai, Tomás, estavam ocupados demais se destruindo por causa de dinheiro e propriedades, o vovô me ensinou a pintar. Sua vasta propriedade tinha um ateliê de arte com vista para o lago, onde passávamos horas com telas e aquarelas. Arte não é sobre perfeição, Sofia, ele dizia, seu pincel dançando pela tela. É sobre a verdade. Sempre busque a verdade em tudo o que você faz. Verdade era algo que andava em falta entre meus pais. Minha mãe se casou novamente em menos de um ano com Ricardo Viana, um executivo de banco com um portfólio tão impressionante quanto seu ego. De repente, a mulher que antes preparava meus lanches caseiros para a escola estava organizando jantares beneficentes e criticando minhas escolhas de roupa. Aparência é tudo agora, Sofia. Ela me repreendia enquanto ajustava sua pulseira de diamantes. Temos uma posição a manter. Meu pai tomou o caminho oposto, tornando-se amargo e ressentido. Ele alugou um pequeno apartamento no centro da cidade e o encheu de rancor. Sua mãe e aquele engomadinho me roubaram até a alma, se tornou seu refrão constante durante nossas visitas de fim de semana constrangedoras. Eles me tiraram tudo pelo que eu trabalhei. Apenas no sítio do vovô. João, o mundo fazia sentido. Ele nunca tomava partido, nunca falava mal de nenhum dos meus pais, mas seus suspiros de decepção, quando eles ligavam com desculpas para faltar a encontros de família, diziam tudo. Família não é perfeita, minha pequena Sofia, ele me dizia enquanto me ensinava a misturar as cores. Mas é tudo o que temos neste mundo. Lembre-se disso. Eu me lembrei. Mesmo quando me mudei para São Paulo para seguir minha carreira artística depois da faculdade, contra a vontade dos meus pais. Meu pai queria que eu entrasse em seu negócio de seguros. Minha mãe e Ricardo achavam que a arte era um hobby charmoso, mas não uma carreira séria para alguém com contatos. O vovô João me ajudou secretamente com o depósito calção do meu primeiro apartamento, um estúdio apertado na Vila Madalena com luz do norte, perfeito para pintar. Por 5 anos, eu me virei vendendo retratos por encomenda e trabalhando em uma cafeteria. Minhas pinturas de paisagens urbanas e pessoas comuns começaram a aparecer em pequenas galerias. Eu estava construindo algo autêntico, mesmo que minha conta bancária não refletisse isso. Então, há 2 semanas, veio a ligação. Vovô João, ainda vibrante aos 78 anos, teve um colapso em seu jardim, um ataque cardíaco. Quando a governanta o encontrou, ele já havia partido. O funeral foi um evento tenso. Minha mãe, Diana, orquestrou tudo como um de seus eventos de caridade, mais preocupada com os arranjos de flores do que com seu próprio luto. Meu pai, Tomás, ficou de pé, sem jeito, com sua namorada de 20 e poucos anos, checando o relógio repetidamente. Meus primos, Léo e Lúcia, do lado do meu pai, pelo menos pareciam genuinamente tristes. Todos nós havíamos passado aqueles verões mágicos juntos no sítio do vovô antes que as complicações da vida adulta nos separassem. Eu pensei que seria o fim. O vovô seria enterrado, o sítio vendido, e todos nós nos recolheríamos aos nossos cantos separados. Então, ontem, recebi uma ligação do Dr. Arruda, o advogado do vovô. Seu avô insistiu que todos os membros da família estivessem presentes para a leitura do testamento. Ele disse em seu tom formal: amanhã, às 2 da tarde, no sítio. Isso é realmente necessário? Perguntei, pensando em mais um dia com meus pais em pé de guerra. O Sr. João foi muito insistente, senhorita Monteiro.
Ele deixou instruções específicas de que todos os membros da família devem estar presentes, ou certas disposições seriam invalidadas. E foi assim que me vi arrumando uma mala de viagem, temendo as 3 horas de carro até o meu santuário de infância, que agora parecia o cenário para uma inevitável explosão familiar. É só um dia, eu disse a mim mesma, olhando meu reflexo no espelho do banheiro. Meu cabelo ruivo estava preso em um coque bagunçado, olheiras escuras sob os olhos de noites chorando até dormir. Vá lá, aguente firme, honre o vovô e vá embora. Mal sabia eu que o vovô João tinha uma última lição para nos ensinar, e ela começaria com o aviso de um estranho em um posto de gasolina. Meu alarme tocou às 6 da manhã. A leitura do testamento não era até às 2 da tarde, mas eu queria tempo de sobra para a viagem. O trânsito de São Paulo podia ser imprevisível, e a última coisa que eu precisava era chegar atrasada e dar à minha mãe mais um motivo para me dar um sermão sobre responsabilidade. Eu tinha pedido um Uber para me levar à locadora de veículos, mas enquanto esperava em frente ao meu prédio, meu celular apitou com um aviso de cancelamento. Ótimo! Simplesmente perfeito. Então me lembrei que o Omega antigo do vovô ainda estava estacionado na garagem do meu prédio. Ele o havia deixado comigo meses atrás, quando veio me visitar, alegando que os estacionamentos em São Paulo eram caros demais para um carro alugado. Apenas mantenha ele funcionando para mim, Sofia. Ele havia dito com uma piscadela. Eu o pego na próxima vez. Não haveria uma próxima vez agora. Eu não tinha dirigido muito o carro, apenas o suficiente para a bateria não morrer. Era prático, do jeito que o vovô sempre foi, apesar de sua riqueza. Um Omega azul marinho de uns 10 anos, confortável, mas não chamativo. Peguei as chaves e fui para a garagem. O carro ligou suavemente, e ver o volante de couro com a pequena mancha de tinta onde eu, uma vez, o toquei acidentalmente depois de uma aula, me trouxe lágrimas aos olhos. Eu quase podia sentir o cheiro da loção pós-barba do vovô, a mesma marca que ele usou por 40 anos. O medidor de combustível mostrava que estava quase vazio, então minha primeira parada teria que ser um posto. Entrei em um posto Ipiranga logo na saída da rodovia, me espreguiçando ao sair para abastecer. Foi quando o notei. Ele estava parado perto da entrada da loja de conveniência. Um homem alto, com uma barba grisalha e roupas rasgadas, uma placa de papelão encostada em sua perna que dizia "Preciso de ajuda". Nada em comum para um posto de gasolina na cidade, mas algo na maneira como ele me encarava diretamente me deixou desconfortável. Quando terminei de abastecer e recoloquei a bomba no lugar, ele se aproximou. "Com licença, moça", ele disse, sua voz surpreendentemente articulada para alguém que parecia viver na rua. "Você é Sofia Monteiro?" Eu congelei. Como aquele estranho sabia meu nome? "Quem é você?" exigi, uma mão buscando meu celular no bolso. "Meu nome é Jairo", ele disse, mantendo uma distância respeitosa. "Eu conhecia seu avô. Isso era inesperado. Como você..." "Ouça com atenção", ele interrompeu, seus olhos percorrendo o posto. "Não leve esse carro para a leitura. Eles sabem que você está vindo e não é seguro." "Do que você está falando?" perguntei, recuando em direção à porta do motorista. "O João estava tentando te proteger", ele continuou. "Eu trabalhava para ele. Ele descobriu coisas sobre sua família, coisas que eles não querem que você saiba. Isso era loucura. Um morador de rua, alegando trabalhar para meu avô milionário, afirmando que minha família era de alguma forma perigosa. "Eu preciso ir", eu disse, abrindo a porta do carro com firmeza. Jairo assentiu, aparentemente não surpreso com minha reação. "Apenas lembre-se, quando as coisas ficarem feias hoje, olhe no porta-luvas. O João deixou a chave para tudo para você." Antes que eu pudesse responder, ele se virou e foi embora, desaparecendo na esquina do prédio. Minhas mãos tremiam quando liguei o carro. Tinha que ser uma coincidência ou um golpe. Talvez ele tivesse visto meu nome em alguma correspondência no carro quando eu não estava olhando. Ou talvez o vovô realmente tivesse sido gentil com ele, como era com todo mundo. E os problemas de saúde mental desse homem tivessem transformado essa gentileza em algo mais significativo. Enquanto eu entrava na rodovia, seu aviso ecoava em minha mente. "Não leve esse carro. Eles sabem que você está vindo." A viagem deveria ter sido tranquila. Era um lindo dia de início de outono, as árvores começando a insinuar a mudança de cor que estava por vir. Em vez disso, cada quilômetro aumentava minha ansiedade.
Eu me pegava checando o retrovisor constantemente, meio que esperando ver alguém me seguindo. Na metade do caminho para o sítio, o Omega fez um barulho estranho, uma batida. Fiquei tensa, diminuindo um pouco a velocidade, mas o barulho não se repetiu. Havia algo de errado com o carro? Era sobre isso que Jairo estava me avisando? Meu telefone tocou, o toque da minha mãe. Conectei-o ao Bluetooth do carro. Sofia, onde você está? A voz de Diana encheu o carro, afiada de impaciência. Todos já chegaram, exceto você. A leitura não é até as 2, mãe, respondi, checando o relógio. Vamos almoçar primeiro, o Ricardo organizou tudo. É importante apresentar uma frente familiar unida antes dos procedimentos formais. Eu podia imaginá-la perfeitamente, de pé na cozinha do vovô, que ela sempre achou ultrapassada, dirigindo os empregados e checando seu relógio. Estarei aí assim que puder, prometi. Você não está vindo de transporte público, não? Está? O horror em sua voz era evidente. Não, mãe, estou dirigindo o Ômega do vovô. Houve uma pausa. Aquela velharia. Por que você traria isso? Foi conveniente, eu disse, não mencionando o cancelamento do Uber. Algum problema? Não, problema nenhum, ela disse rapidamente. Rápido demais. Apenas se apresse. Há assuntos familiares importantes a discutir antes que o Dr. Arruda chegue. Ela desligou sem dizer adeus, estilo típico de Diana, mas algo em sua reação ao carro me incomodou. Por que ela se importaria com o que eu dirigia? O sítio apareceu à vista quando entrei na estrada particular. A casa do vovô ficava em um terreno de 20 acres, um belo casarão em estilo colonial que estava na família há 3 gerações. Quando criança, parecia mágico. Agora, enquanto eu estacionava na entrada circular, sentia como se estivesse entrando em um campo de batalha. As grandes portas duplas de carvalho do casarão se abriram antes que eu pudesse bater. Margarida, a governanta do meu avô há 30 anos, estava lá com os olhos avermelhados e um sorriso forçado. Senhorita Sofia, ela disse calorosamente, me puxando para um abraço que cheirava a polidor de móveis com limão e pão fresco. É bom tê-la em casa. Em casa. Percebi que aquele lugar, mais do que qualquer outro, havia sido meu verdadeiro lar e agora, provavelmente, seria vendido, mais uma vítima das fraturas da minha família. Eles estão na sala de jantar, Margarida sussurrou, acenando em direção ao som de talheres tilintando e conversas tensas. Prepare-se, querida. Respirei fundo e atravessei o hall de entrada, passando pelos retratos de família que narravam gerações dos Monteiro. O último mostrava o vovô, meus pais quando ainda eram casados, eu, com 8 anos, faltando um dente da frente, e meus primos, Léo e Lúcia. Parecíamos felizes. Nós éramos felizes naquela época. A sala de jantar ficou em silêncio quando entrei. Minha mãe estava sentada em uma extremidade da longa mesa de mogno, seu marido Ricardo ao seu lado. Ela vestia preto, seu cabelo loiro perfeitamente penteado, diamantes brilhando em suas orelhas. Meu pai, Tomás, ocupava a outra extremidade, sua namorada, Bruna, parecendo desconfortável em um vestido um pouco revelador demais para a leitura de um testamento. Meus primos Léo e Lúcia sentaram-se juntos de um lado, ambos na casa dos 30 agora, com suas próprias vidas complicadas. Finalmente, minha mãe disse, checando o relógio, estávamos esperando há quase 1 hora. A leitura não é até as 2, mãe, lembrei-a, sentando-me no único lugar vazio entre Léo e Lúcia. Queríamos um tempo em família primeiro. Interveio Ricardo, seu sorriso de banqueiro não alcançando seus olhos, para alinhar nossas expectativas. Alinhar nossas expectativas, repeti. O que isso significa? Meu pai limpou a garganta. O que o Ricardo quer dizer é que devemos apresentar uma frente unida. O João estava imprevisível em seus últimos anos. Imprevisível? Senti-me na defensiva imediatamente. O vovô estava mais lúcido do que nunca da última vez que o vi. Quando foi isso, exatamente? Minha mãe perguntou com um olhar pontudo. Você o visitou com bastante frequência no final, não é? Lá estava. A insinuação de que eu de alguma forma havia influenciado o vovô para meu próprio benefício. Antes que eu pudesse responder, as portas da sala de jantar se abriram novamente e o Dr. Arruda entrou. Ele era um homem alto e magro, com óculos de aros finos e uma expressão perpetuamente séria. Peço desculpas pela interrupção, disse ele formalmente, mas acredito que a leitura estava agendada para as 2 horas na biblioteca. Estamos apenas tendo um almoço em família primeiro, doutor, disse minha mãe, docemente.
Senhora Viana, devo insistir que cumpramos o horário, estabeleceu o advogado. O Sr. Monteiro foi muito específico sobre o tempo e o local. O sorriso da minha mãe se contraiu, mas ela assentiu. Claro, vamos para a biblioteca então. Enquanto todos nos levantávamos, Léo apertou minha mão por baixo da mesa. Bom te ver, prima, ele sussurrou. Léo sempre foi o pacificador, mesmo quando éramos crianças. A biblioteca era o cômodo favorito do vovô. Estantes do chão ao teto cheias de tudo, de primeiras edições a romances policiais de bolso. Sua poltrona de couro ainda estava ao lado da lareira, uma palavra cruzada inacabada na mesinha lateral. Doutora Arruda tomou sua posição na escrivaninha do vovô, arrumando os papéis meticulosamente. Todos nós encontramos assentos, uma linha invisível dividindo o lado da família da minha mãe do lado do meu pai. Antes de começarmos, disse o Dr. Arruda, devo informá-los que João Monteiro fez mudanças significativas em seu testamento aproximadamente um mês antes de seu falecimento. A tensão na sala dobrou instantaneamente. Que tipo de mudanças? Exigiu Ricardo. Tudo será explicado no devido tempo, Sr. Viana. O tom do Dr. Arruda deixou claro que ele não seria apressado. O Sr. Monteiro estava com a mente sã e totalmente competente quando essas mudanças foram feitas, testemunhadas por mim e pelo Dr. Reynolds. Um mês atrás, a voz da minha mãe se elevou ligeiramente. Isso foi logo após a última visita da Sofia, não foi? Todos os olhos se voltaram para mim. Eu visitei o vovô no aniversário dele, eu disse na defensiva. Jantamos e pintamos juntos, como sempre. Que conveniente, meu pai murmurou. Tomás, advertiu o Dr. Arruda, por favor, permita-me prosseguir sem interrupções. O João antecipou a discórdia e deixou instruções específicas. Claro que ele deixou, disse Ricardo com um aceno desdenhoso. O João sempre teve um talento para o dramático. Lúcia, que estava quieta até agora, de repente falou. Será que podemos, por favor, mostrar um pouco de respeito? O vovô João mal esfriou no túmulo, e vocês todos estão agindo como abutres. A sala ficou em silêncio. Lúcia sempre foi a mais parecida com o vovô, sincera e de princípios. Obrigado, Lúcia, disse o Dr. Arruda com um aceno de cabeça. Agora, podemos começar? Enquanto ele ajustava os óculos e abria o documento formal, não pude deixar de pensar no aviso do morador de rua. Eles sabem que você está vindo. O que exatamente minha família sabia? E o que o vovô havia mudado em seu testamento que os deixou todos tão nervosos? A primeira revelação veio rapidamente. Aos meus leais funcionários, que foram mais família para mim do que alguns que compartilham meu sangue, leu o Dr. Arruda, deixa os seguintes legados. Margarida recebeu uma generosa pensão e a casa de hóspedes na propriedade. O jardineiro, o cozinheiro, até mesmo o ajudante de jardinagem de meio período, todos receberam presentes atenciosos e segurança financeira. A boca da minha mãe se contraiu a cada legado para os funcionários. Quando o Dr. Arruda anunciou que o vovô havia deixado R$500 mil para o abrigo de moradores de rua do centro, ela não conseguiu se conter. R$500 mil para vagabundos? Ela sibilou para Ricardo. Ele está dando nossa herança para pessoas que vão apenas beber tudo. O abrigo de moradores de rua. Pensei em Jairo no posto de gasolina. Será que o vovô realmente o conhecia? A coincidência parecia cada vez menos provável. Então vieram as heranças de família. As pinturas valiosas que minha mãe sempre cobiçou foram para o Museu de Arte local. A coleção de prataria antiga que ela havia repetidamente pego emprestada e nunca devolvido foi deixada para Lúcia. A coleção de carros antigos que meu pai sempre insinuou que deveria ser sua foi para Léo. A cada legado, a temperatura na sala parecia cair ainda mais. Não eram apenas itens sentimentais. Eram ativos valiosos com os quais meus pais claramente contavam. E agora, disse o Dr. Arruda, antes de prosseguir para o patrimônio principal e as participações financeiras, o João solicitou que todos vocês assistam a uma mensagem em vídeo que ele gravou uma semana antes de seu falecimento. Isso foi inesperado. Minha mãe e meu pai trocaram olhares através da sala, um raro momento de preocupação compartilhada. Enquanto o Dr. Arruda preparava a televisão e o dispositivo, lembrei-me das palavras de Jairo. Olhe no porta-luvas. Eu deveria me desculpar e verificar? Antes que eu pudesse decidir, a tela piscou e lá estava o vovô João, sentado nesta mesma biblioteca, olhando diretamente para nós.
Vovô João parecia mais magro na tela do que eu me lembrava, mas seus olhos estavam claros e determinados. Ele estava sentado em sua poltrona de couro favorita, as mãos cruzadas no colo, o retrato de família dos dias mais felizes visível na parede atrás dele. Se vocês estão assistindo a isso, ele começou, sua voz um pouco rouca, mas forte. Então eu já segui para o que quer que venha a seguir. Não fiquem tristes por mim. Tive uma boa vida, mais longa do que muitos e mais curta do que eu esperava. Ele sorriu, aquele sorriso caloroso que me confortou em tantos problemas de infância. Eu fiz mudanças no meu testamento recentemente, como o Dr. Arruda já deve ter lhes dito. Essas mudanças não foram feitas de ânimo leve ou com pressa, foram feitas com cuidadosa consideração, após certas descobertas. Vovô se inclinou um pouco para a frente, sua expressão endurecendo. Por anos, eu observei esta família se fragmentar. Vi a ganância e a amargura substituírem o amor e o respeito. Eu me culpei por não fazer mais para curar essas feridas. Mas recentemente, descobri que a podridão é mais profunda do que eu imaginava. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Meu pai, de repente, pareceu muito interessado em seus sapatos. Diana, o vovô se dirigiu à minha mãe diretamente, fazendo-a estremecer. Você e o Ricardo têm sistematicamente removido itens valiosos desta casa no último ano. As câmeras de segurança que instalei após o primeiro quadro sumir pegaram você levando a escultura modernista no mês passado. Minha mãe ofegou. Ricardo colocou uma mão firme em seu braço, seu rosto inexpressivo. Tomás, o vovô continuou, voltando sua atenção para meu pai. As discrepâncias na conta da empresa não foram erros de contabilidade. Tenho cópias de cheques com minha assinatura falsificada, destinados a casas de jogos. Você achou que eu não notaria R$1,5 milhão faltando? O rosto do meu pai perdeu a cor. Sua namorada, Bruna, o encarava em choque. Léo e Lúcia. A voz do vovô suavizou um pouco. Vocês foram pegos no meio da guerra de seus pais por muito tempo. Tentei protegê-los disso, talvez em seu detrimento. Meus primos trocaram olhares, confusão evidente em suas expressões. E Sofia... Os olhos do vovô pareceram me encontrar através da tela. Minha Sofia artística, que vê a verdade, mas às vezes não tem coragem de dizê-la. Você sabia que algo estava errado nesta família há anos, mas escolheu o caminho de menor resistência. Eu entendo por quê, mas é hora de isso mudar. Senti lágrimas queimando atrás dos meus olhos. Ele estava certo. Eu havia evitado o confronto, visitado quando sabia que os outros não estariam lá, mantido a cabeça baixa e minhas opiniões para mim mesma. O que descobri sobre esta família partiu meu coração, continuou o vovô. Mas ainda acredito que há esperança de redenção. É por isso que estruturei meu testamento como o fiz. Não é sobre punição, embora possa parecer para alguns de vocês. É sobre verdade e consequências. Ele respirou fundo, parecendo reunir forças. A maior parte do meu patrimônio, incluindo esta casa e minhas participações empresariais, não será dividida igualmente, como vocês poderiam esperar. Em vez disso, criei um arranjo específico que o Dr. Arruda explicará após este vídeo. Vovô recostou-se na cadeira, de repente parecendo ter todos os seus 78 anos. Uma última coisa. A chave para entender tudo está no ômega. A Sofia sabe qual é. O vídeo terminou abruptamente, congelando no rosto solene do vovô antes de ficar preto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, como uma barragem se rompendo, o caos explodiu. De que escultura ele está falando? Meu pai exigiu, levantando-se e apontando para minha mãe. Como você ousa falsificar cheques da empresa da família? Ela gritou de volta. Ricardo estava ao telefone, presumivelmente ligando para o advogado deles. Bruna estava se esgueirando em direção à porta, claramente arrependida de sua presença nesta implosão familiar. Léo tentou restaurar a ordem. Gente, por favor, isso não está ajudando em nada. Mas foi minha mãe quem voltou toda a força de sua fúria para mim. O que ele quis dizer? A chave está no ômega? Ela exigiu, avançando em minha direção. O que você fez, Sofia? Há quanto tempo você está planejando isso? Planejando o quê? Eu me mantive firme, embora meu coração estivesse acelerado. Eu não tinha ideia de nada disso. Você sempre foi a favorita dele, meu pai se juntou. Seu rosto estava vermelho de raiva ou vergonha. Eu não sabia dizer qual. Sempre artística, a especial. Você o convenceu a mudar o testamento? Eu nunca faria isso.
Então, o que está no carro? A voz fria de Ricardo cortou a gritaria. O João o mencionou especificamente. Lembrei-me do aviso de Jairo no posto de gasolina. Não leve esse carro. Eles sabem que você está vindo. Eu não sei o que está no carro, eu disse sinceramente, mas vou descobrir. Virei-me para sair da biblioteca e, para meu alarme, todos me seguiram. Minha mãe e Ricardo logo atrás, meu pai não muito longe deles, Léo e Lúcia seguindo incertos, e o Dr. Arruda pedindo uma ordem que ninguém ouvia. Nós nos espalhamos pela entrada circular, onde o Ômega estava estacionado, o sol da tarde brilhando em sua pintura azul marinho. Cheguei ao carro primeiro, abrindo a porta do motorista e me lançando para o porta-luvas. Dentro havia um único pendrive com uma etiqueta manuscrita. A verdade. Dê isso para mim, minha mãe exigiu, estendendo a mão para pegá-lo. Eu o agarrei com força. Não, o vovô queria que eu encontrasse isso. A senhorita Monteiro está correta. O Dr. Arruda finalmente nos alcançou, um pouco sem fôlego. O testamento especifica que quaisquer itens encontrados no veículo são propriedade exclusiva da Sofia. Isso é ridículo, Ricardo vociferou. O João claramente não estava em seu juízo perfeito. Aí é que você se engana, Sr. Viana. A nova voz veio da direção dos portões do sítio. Todos nós nos viramos para ver um carro se aproximando e, para meu choque absoluto, Jairo desceu. Mas este não era o morador de rua do posto de gasolina. Este Jairo usava um terno limpo. Sua barba estava bem aparada, sua postura confiante e profissional. Ao seu lado estava um segurança uniformizado que eu não reconheci. Quem diabos é você? Meu pai exigiu. Jairo Mendes. Ele respondeu calmamente, aproximando-se do nosso grupo atônito. Chefe de segurança de João Monteiro no último ano e, antes disso, seu sócio por 20 anos. O rosto da minha mãe ficou mortalmente pálido. Ela balançou um pouco, Ricardo a apoiando rapidamente. Isso é impossível, ela sussurrou. Jairo Mendes morreu em um acidente de barco há 3 anos. Os relatos da minha morte foram muito exagerados, disse Jairo com um sorriso sombrio, e muito convenientes para certos membros da família que pensaram que eu não notaria fundos sendo desviados de nossos empreendimentos conjuntos. Meu pai deu um passo involuntário para trás. Eu não entendo, eu disse, olhando entre Jairo e minha família abalada. Você era um morador de rua esta manhã. Não era um morador de rua, corrigiu Jairo, disfarçado. Seu avô e eu forjamos minha morte quando começamos a suspeitar que alguém estava desviando dinheiro da empresa. Eu venho observando sua família há meses, coletando provas. Provas de quê? Perguntou Léo, parecendo tão confuso quanto eu. Roubo, fraude, falsificação, listou Jairo, impassível. Tudo documentado nesse pendrive que a Sofia está segurando, junto com confissões em vídeo de vários cúmplices que estavam bem dispostos a falar quando lhes foi oferecida a imunidade. Minha mãe, de repente, desabou contra Ricardo, que a ajudou a sentar nos degraus da frente da mansão. Meu pai parecia que ia passar mal. O João queria resolver isso em particular, dentro da família, continuou Jairo. Ele acreditava em segundas chances. As mudanças em seu testamento refletem essa crença. O Dr. Arruda assentiu solenemente. De fato, se todos pudermos retornar à biblioteca, posso explicar os termos completos agora que o Sr. Mendes chegou. Enquanto todos nos virávamos para voltar para dentro, Jairo se juntou a mim. Desculpe pelo susto no posto de gasolina, ele disse baixinho. O João queria que eu te avisasse, mas não tínhamos certeza se seus pais poderiam ter alguém vigiando a casa. Por que eu? Perguntei, ainda segurando o pendrive. Por que o vovô me envolveu nisso? A expressão de Jairo suavizou, porque você era a única em quem ele ainda confiava completamente. De volta à biblioteca, a atmosfera havia se transformado. A energia combativa anterior fora substituída por um silêncio pesado e cheio de pavor. Minha mãe sentou-se rigidamente ao lado de Ricardo, o rosto fixo em um sorriso congelado que não alcançava seus olhos. Meu pai manteve o olhar no chão, ocasionalmente lançando olhares venenosos para Jairo. Até Lúcia e Léo pareciam subjugados, a realidade da corrupção de nossa família se aprofundando. O Dr. Arruda conectou o pendrive ao laptop do vovô, que foi projetado na tela grande onde acabáramos de assistir a mensagem do avô. Jairo ficou perto da porta, de braços cruzados como uma sentinela,
garantindo que ninguém sairia. Antes de exibir esses arquivos, disse o doutor Arruda gravemente, quero deixar claro que o desejo de João era a reconciliação familiar, não a persecução legal. No entanto, se os termos do testamento não forem aceitos por todas as partes, esses documentos serão submetidos às autoridades competentes. Em outras palavras, cooperem ou enfrentem acusações criminais. A ameaça pairava no ar como uma nuvem de tempestade. O primeiro arquivo era uma série de vídeos de câmeras de segurança. Os registros de data e hora mostravam várias datas ao longo do último ano. Minha mãe e Ricardo entrando em cômodos com bolsas vazias e saindo com elas cheias, closes de obras de arte e antiguidades que agora estavam conspicuamente ausentes da mansão. 15 itens no total, narrou Jairo, impassível. Valor de mercado de aproximadamente 10 milhões de reais. Estávamos apenas movendo-os para um local seguro, protestou minha mãe, fracamente. O João estava ficando esquecido. Para sua casa de veraneio em Angra dos Reis? Jairo ergueu uma sobrancelha. Onde 3 itens já foram vendidos para colecionadores particulares. Minha mãe ficou em silêncio. Os arquivos seguintes eram registros financeiros, imagens de cheques com a assinatura do vovô, que até eu podia ver que haviam sido falsificadas. Extratos bancários mostrando grandes saques, recibos de cassino. O jogo começou depois do divórcio, disse meu pai com a voz oca. Eu ia pagar tudo de volta. Com que dinheiro, Tomás? Perguntou Jairo. Você vive além de suas posses há anos. Mais documentos apareceram na tela. E-mails entre meus pais discutindo como acelerar os planos de herança. Consultas com médicos duvidosos sobre declarar o vovô incompetente. A cada revelação, eu me sentia fisicamente doente. Esses eram meus pais, as pessoas que me criaram, conspirando para roubar do homem que nos mostrou nada além de generosidade e amor. Parem, eu finalmente disse, levantando-me. Eu entendi. Eles fizeram coisas terríveis, mas o que isso tem a ver comigo? Por que me arrastar para isso? O Dr. Arruda assentiu como se estivesse esperando por essa pergunta. Por que, senhorita Monteiro, os últimos desejos de seu avô se concentram em você? Ele mudou para um novo documento na tela, o testamento do vovô. A totalidade do patrimônio, incluindo a empresa da família, Inovações Monteiro, será mantida em um fundo, com Sofia Monteiro e Jairo Mendes atuando como co-curadores, leu o Dr. Arruda formalmente. Sons de espanto encheram a sala. Minha mãe fez um som estrangulado. Isso não pode ser legal, protestou Ricardo. O João não estava em seu juízo perfeito. Garanto que ele estava, respondeu calmamente o Dr. Arruda. Como seu médico, advogado e 2 psiquiatras independentes testemunharão, se necessário. Co-curadores, repeti, tentando entender. O que isso significa exatamente? Significa, Sofia, explicou Jairo, que você e eu administraremos a empresa juntos e gerenciaremos o patrimônio. Você receberá um salário generoso e os lucros serão usados de acordo com as instruções de João. Que são? Perguntou meu pai com um tom desesperado na voz. O Dr. Arruda ajustou seus óculos. 50% de todos os lucros serão reinvestidos no negócio. 25% irão para causas de caridade que o João delineou, principalmente educação artística e serviços para moradores de rua. Os 25% restantes serão distribuídos aos membros da família que cumprirem certos requisitos. Requisitos, ecoou minha mãe, fracamente. Reabilitação, no seu caso, Diana, disse o Dr. Arruda, sem emoção. Devolução de todos os itens roubados, terapia e serviço comunitário. Para Tomás, tratamento para vício em jogos, reembolso dos fundos roubados e treinamento vocacional. Isso é um absurdo. Ricardo se levantou, puxando minha mãe com ele. Não vamos tolerar essa manipulação do além-túmulo. Vamos contestar o testamento. Fiquem à vontade para tentar, disse Jairo, suavemente. Mas as provas vão para o Ministério Público se o fizerem. O João foi muito claro sobre essa cláusula. O rosto de Ricardo se contorceu de fúria, mas ele permaneceu em silêncio. Por que o vovô organizou as coisas dessa maneira? Perguntei, ainda lutando para processar tudo. Por que não apenas os denunciou à polícia? Porque, apesar de tudo, disse Jairo gentilmente, ele amava sua família. Ele acreditava que as pessoas poderiam mudar se tivessem a motivação e o apoio certos.
Este arranjo dá a todos a chance de se redimirem e reconstruírem. Eu olhei para meus pais, esses estranhos que eu conhecia a vida toda. O vovô estava certo? Eles poderiam mudar? Eles mereciam a chance? Há outra coisa que você deve saber, Sofia, continuou Jairo. Aquelas compras anônimas de suas obras de arte nos últimos 3 anos, era o João. Ele estava tão orgulhoso do seu talento, da sua integridade. Ele dizia que você foi a única que herdou o verdadeiro espírito dos Monteiro. Lágrimas encheram meus olhos. O vovô tinha sido meu apoiador secreto o tempo todo, acreditando em mim quando até eu mesma duvidava. Eu não sei se consigo fazer isso, admiti, olhando para minha família fraturada. Não sou uma mulher de negócios, sou uma artista. É exatamente por isso que o João te escolheu, disse Jairo. Você vê verdade e beleza onde outros veem apenas margens de lucro. Ele confiava no seu coração. Léo finalmente falou. Pelo que vale, Sofia, acho que o vovô fez a escolha certa. Esta família precisa de cura, não de mais divisão. Lúcia assentiu em concordância. Eu ajudarei como puder. Meus pais permaneceram em silêncio, o peso de suas ações expostas esmagando quaisquer objeções que pudessem ter feito. Senhorita Monteiro, disse o Dr. Arruda, você aceita as responsabilidades delineadas no testamento de seu avô? Pensei nas palavras do vovô no vídeo. Minha Sofia artística, que vê a verdade, mas às vezes não tem coragem de dizê-la. Não mais. Eu aceito, eu disse firmemente, com uma condição. E qual seria? Perguntou o Dr. Arruda. Virei-me para encarar minha família diretamente. Honestidade completa a partir deste momento. Chega de segredos, chega de esquemas. Se vamos curar esta família, começa com a verdade. Pela primeira vez desde que Jairo chegou, minha mãe encontrou meus olhos. Algo passou entre nós, um pequeno reconhecimento de que as coisas tinham dado terrivelmente errado, e talvez, apenas talvez, houvesse um caminho de volta. A verdade, ela sussurrou, quase para si mesma. Não tenho certeza se ainda me lembro do que é isso. Então, é hora de redescobri-la, eu disse com mais confiança do que sentia. Juntos! As horas seguintes foram algumas das mais difíceis da minha vida. Com a orientação de Jairo e do Dr. Arruda, começamos o doloroso processo de desembaraçar a teia de mentiras e roubos que havia enredado nossa família. Minha mãe e Ricardo inicialmente tentaram minimizar suas ações, alegando que haviam apenas pego emprestado itens que sentiam ser, de qualquer forma, a herança de direito de Diana. Mas, quando confrontados com o inventário detalhado que Jairo produziu, completo com fotografias e valores de avaliação, suas desculpas desmoronaram. Podemos devolver a maioria deles, minha mãe finalmente admitiu, sua fachada cuidadosamente mantida se quebrando, exceto o abajur Tiffany e o jogo de serviço de prata. Esses foram vendidos. Para quem? Perguntou Jairo, fazendo anotações. Ricardo nomeou um antiquário de luxo na rua Oscar Freire, em São Paulo, conhecido por não fazer muitas perguntas sobre a procedência. A confissão do meu pai foi ainda mais difícil de testemunhar. O jogo havia começado pequeno após o divórcio, uma forma de anestesiar a dor de perder tanto sua esposa quanto metade de seus bens, mas havia saído de controle, levando a medidas cada vez mais desesperadas. Eu me convenci de que estava apenas pegando o que deveria ser meu de qualquer maneira, disse ele, incapaz de encarar ninguém. O pai sempre favoreceu o lado da família da Diana nos negócios. Eu disse a mim mesmo que estava apenas acertando as contas. Isso não é verdade, Tomás, interveio Jairo. O João te deu várias chances de assumir um papel maior na empresa. Você as recusou. Porque eu não queria a caridade dele, meu pai explodiu, anos de ressentimento vindo à tona. Eu queria ser visto como capaz, não como o fracassado da família que precisava da ajuda do papai. Então, em vez disso, você se tornou o fracassado da família que roubou dele, disse Lúcia, sem rodeios. Funcionou muito bem. Bruna havia escapado silenciosamente durante essas confissões, murmurando algo sobre assuntos de família e chamando um táxi. Ninguém tentou impedi-la. Léo, sempre o mediador, sugeriu que fizéssemos uma pausa. Estamos todos exaustos e emocionados. Talvez devêssemos continuar isso amanhã. Há mais uma coisa que precisamos resolver hoje, disse Jairo firmemente. As pinturas. Minha cabeça se virou bruscamente. Que pinturas?
Jairo se virou para minha mãe. Diana, você gostaria de explicar ou eu devo? O rosto da minha mãe perdeu a cor. Não sei do que você está falando. As pinturas desaparecidas da primeira exposição da Sofia, disse Jairo, sua voz endurecendo. 3 vendidas para compradores anônimos que nunca as buscaram. O dono da galeria ficou bastante confuso quando elas nunca foram reclamadas. Um sentimento frio se espalhou pelo meu peito. 3 das minhas pinturas haviam sido misteriosamente vendidas na minha primeira pequena exposição, 2 anos atrás. Eu ficara extasiada, tomando isso como uma validação do meu trabalho. A galeria havia me pago, dizendo que os compradores desejavam permanecer anônimos, mas que recolheriam as obras mais tarde. Eles nunca o fizeram. Mãe, perguntei, uma terrível suspeita se formando. Você comprou minhas pinturas só para me fazer pensar que eu tinha vendido algo? Não foi assim. Ela protestou fracamente. Eu estava tentando ajudar. Mentindo para mim? Fazendo-me pensar que estranhos valorizavam meu trabalho quando era apenas a compra por pena da minha própria mãe. Eu não queria que você desistisse, disse ela, as lágrimas finalmente rompendo sua compostura perfeita. Você estava lutando tanto, e eu só queria te dar um pouco de esperança. Até o seu apoio foi uma manipulação, sussurrei, a traição cortando fundo. Alguma coisa no nosso relacionamento já foi real. A sala ficou em silêncio. Minha mãe parecia menor de alguma forma, suas roupas caras e joias incapazes de disfarçar a falência moral por baixo. Acho que já cobrimos o suficiente por hoje, disse o Dr. Arruda gentilmente. Os funcionários prepararam quartos para todos. Podemos nos reunir pela manhã para discutir os próximos passos práticos. Enquanto os outros saíam, eu permaneci sentada, tentando processar as revelações do dia. Jairo ficou para trás. Seu avô sabia que isso seria difícil, disse ele após um momento. Ele considerou muitas abordagens diferentes. Por que esse esquema elaborado? Perguntei. A morte falsa, a investigação disfarçada, as condições do testamento. Por que não apenas confrontá-los diretamente? Jairo suspirou pesadamente. Nós tentamos isso primeiro. Cerca de 1 ano atrás, o João convocou uma reunião de família muito parecida com esta. Ele expôs algumas de suas suspeitas, pediu explicações. Todos negaram tudo, o acusaram de estar ficando paranoico na velhice. Então ele teve que provar. Percebi. Sim, e ele queria criar uma estrutura que forçasse a responsabilidade, mas que ainda preservasse a família que ele amava. O João era um homem notável. Ainda não entendo por que ele me escolheu, admiti. Não estou preparada para isso. Ele te escolheu precisamente porque você não é como eles, disse Jairo simplesmente. Você cria em vez de tirar. Você vê valor além do valor monetário. E o mais importante, você foi a única que o visitava regularmente sem pedir nada. Pensei nas minhas visitas ao vovô, nossas sessões de pintura, nossas longas conversas sobre arte e vida. Enquanto meus pais estavam tramando para pôr as mãos em sua riqueza, eu estava simplesmente apreciando o tempo com ele, nunca imaginando que terminaria tão cedo ou tão dramaticamente. O que acontece agora? Perguntei. Agora você decide, respondeu Jairo. A estrutura está montada, mas a rigidez com que aplicamos as condições depende em grande parte de você como co-curadora. O João confiava no seu julgamento. E se eu não achar que eles merecem uma segunda chance? Jairo pareceu pensativo. Então as provas vão para as autoridades e a parte da família dos lucros vai para a caridade. Sempre foi para ser sua decisão, Sofia. O João só queria que você tivesse todos os fatos primeiro. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o sítio que agora era parcialmente minha responsabilidade. O jardim onde o vovô me ensinou a ver as cores sutis em folhas aparentemente verdes. O caminho para o lago onde jogávamos pedras e falávamos sobre sonhos. O ateliê onde descobri meu amor pela pintura pela primeira vez. Preciso de um tempo para pensar, eu disse finalmente. Jairo assentiu. Leve o tempo que precisar. Eu cuido das coisas por aqui. Quando me virei para sair, ele acrescentou. Seu avô tinha um ditado. O dinheiro revela o caráter, não o cria. Lembre-se disso quando estiver tomando sua decisão. Eu assenti e subi para o meu quarto de infância, minha mente girando com revelações e responsabilidades que eu nunca pedi, mas das quais não podia escapar. 6 meses depois, eu estava na recém-renovada Galeria de Arte no primeiro andar da sede da Inovações Monteiro, no centro de São Paulo. O que antes era uma recepção corporativa antiquada. Agora,
Exibia artistas emergentes, com uma seção especial dedicada a obras criadas por moradores do abrigo que o vovô apoiava. A iluminação está perfeita, comentou Jairo, parando ao meu lado. O João teria adorado este espaço. Eu assenti, sentindo a presença do vovô fortemente hoje. É difícil acreditar o quanto mudou em meio ano. E realmente mudou. Após aquela fatídica leitura do testamento, tirei 2 semanas para mim, fazendo uma trilha na Serra da Mantiqueira e pensando profundamente sobre que tipo de legado eu queria construir sobre a fundação do vovô. No final, escolhi a reconciliação, mas com condições. Meus pais receberam a chance de se redimirem, mas com supervisão rigorosa e consequências reais. Minha mãe e Ricardo haviam inicialmente ameaçado uma ação legal, mas recuaram diante da montanha de evidências. 3 meses de terapia intensiva revelaram questões decorrentes da pobreza e insegurança da própria infância da minha mãe, manifestando-se como uma necessidade insaciável por status e posses. Não era uma desculpa, mas era, pelo menos, uma explicação. Ela devolveu os itens roubados, pagou a restituição pelos que foram vendidos e agora, surpreendentemente, estava prosperando em seu serviço comunitário determinado pelo tribunal em um programa de artes para crianças carentes. Algo sobre ensinar as crianças a verem a beleza em lugares inesperados despertou uma parte dela que eu nunca tinha visto antes. A jornada do meu pai foi mais difícil. Ele teve uma recaída, jogando fora sua mesada mensal em um fim de semana de autodestruição. Mas, em vez de encobrir, ele me ligou diretamente, confessando e pedindo ajuda. Agora, 4 meses sóbrio, ele estava lentamente reconstruindo sua vida, trabalhando como consultor de vendas para a empresa de um amigo e frequentando reuniões de apoio diárias. Os relatórios trimestrais estão prontos para revisão, disse Jairo, me trazendo de volta ao presente. O fundo está performando acima das projeções. Isso é bom, eu disse, ainda às vezes surpresa com meu novo papel como co-curadora. Eu mantive meu ateliê na Vila Madalena e ainda pintava regularmente, mas 3 dias por semana agora eram dedicados a aprender o negócio com Jairo e implementar as iniciativas comunitárias que o vovô havia delineado. E tivemos um pedido de fundos da família que precisa da sua aprovação, acrescentou Jairo, um leve sorriso brincando em seus lábios. De quem? Perguntei, curiosa. Léo havia recusado sua parte, dizendo que estava bem por conta própria. Lúcia usou a dela para terminar seu programa de doutorado. Meus pais ainda estavam no período probatório. Sua mãe, ela quer iniciar um programa de arte-terapia no centro comunitário. Apresentou um plano de negócios completo, projeções de orçamento, tudo conforme as regras. Senti uma mistura complexa de emoções. Surpresa, ceticismo, mas também um vislumbre de esperança. Você acha que é genuíno? Perguntei. Jairo havia se tornado não apenas um parceiro de negócios, mas um amigo e conselheiro de confiança nestes meses. Acho que vale a pena descobrir, ele respondeu pensativo. As pessoas podem mudar quando recebem a motivação e a estrutura certas. O João acreditou nisso até o fim. A recepção de inauguração começaria em 1 hora. Minha primeira grande iniciativa como co-curadora do Patrimônio Monteiro, um compromisso público de apoiar as artes e retribuir a comunidade que moldou os valores do meu avô. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era da minha mãe. A caminho, levando biscoitos caseiros para as crianças do abrigo. Orgulhosa de você hoje. Palavras simples que pareceriam impossíveis 6 meses atrás. Sabe, eu disse a Jairo enquanto fazíamos uma última vistoria na galeria. Quando você me parou naquele posto de gasolina, eu pensei que você era louco. Mas você estava tentando me proteger de entrar em uma emboscada familiar sem saber a verdade. O João se preocupava que eles pudessem tentar te manipular antes da leitura do testamento, explicou Jairo. Ele queria que você estivesse preparada. Nunca imaginei que o vovô pudesse ser tão estratégico, admiti. Ele sempre pareceu tão direto. Ele era direto sobre o que importava, corrigiu Jairo. Valores, integridade, amor. A estratégia era apenas para proteger essas coisas quando estavam ameaçadas. Parei diante de uma pintura que havia concluído recentemente. Um retrato do vovô em seu jardim, o rosto voltado para o sol, pacífico e sábio. Ficará permanentemente na entrada da galeria. A maior herança que ele deixou não foi o dinheiro ou o negócio. Eu disse suavemente. Foi a lição de que a verdadeira riqueza vem de criar em vez de tirar, de curar em vez de ferir. Jairo assentiu. É por isso que ele te escolheu como sua legatária.
Você entendeu o que realmente importava para ele. Quando os convidados começaram a chegar para a inauguração, cumprimentei cada um pessoalmente, incluindo meus membros da família em lenta recuperação. Os moradores do abrigo, cujas obras de arte estávamos apresentando, estavam orgulhosos ao lado de suas criações. Jairo circulava pela sala com um charme surpreendente para um ex-morto. Mais tarde, enquanto me preparava para fazer meu discurso de abertura, pensei na jornada desde aquele aviso no posto de gasolina até este momento de possibilidade e renovação. O vovô havia visto a verdade das fraturas de nossa família e, em vez de desistir, havia arquitetado um caminho para a cura que exigia responsabilidade, ao mesmo tempo que oferecia redenção. A verdadeira herança não era o que recebemos, mas o que fizemos com ela. Não a riqueza em si, mas a sabedoria para usá-la bem. Não o poder de controlar os outros, mas a força para ajudá-los a mudar. Subi ao microfone, olhando para a multidão reunida de familiares, amigos, artistas e membros da comunidade. Meu avô, João Monteiro, acreditava que toda pessoa tem a capacidade tanto para a destruição quanto para a criação. Comecei. Ele acreditava que, quando enfrentamos nossas verdades mais sombrias honestamente, encontramos a luz para transformá-las. Esta galeria é dedicada a essa transformação, a beleza que pode emergir do que foi quebrado quando escolhemos criar em vez de destruir. Vi minha mãe enxugando os olhos na primeira fila, meu pai de pé, desajeitado, mas atento ao seu lado. Não perfeitos, não totalmente curados, mas tentando. Às vezes, isso é o melhor que qualquer um de nós pode fazer. Antes de explorarem a galeria esta noite, quero lhes fazer uma pergunta. Que avisos vocês ignoraram em suas vidas que mais tarde se revelaram valiosos? Que verdades vocês estão evitando que poderiam, na verdade, libertá-los se fossem abraçadas? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com vocês, por favor, curtam, inscrevam-se e compartilhem com alguém que possa precisar ouvi-la hoje. Obrigada a todos por fazerem parte desta jornada de verdade e transformação. Enquanto os aplausos enchiam a sala, senti a presença do vovô mais forte do que nunca. Seu presente final não tinha sido a herança ou mesmo a verdade sobre minha família. Tinha sido a coragem de enfrentar essa verdade e usá-la não para a vingança, mas para a cura. Para ver as pessoas não apenas como eram, mas como poderiam ser. Para oferecer segundas chances, exigindo responsabilidade. Alguns avisos vêm em embalagens incomuns, de mensageiros inesperados. A sabedoria está em reconhecer quando ouvi-los, quando olhar mais fundo e quando usar o que descobrimos para construir algo melhor do que o que veio antes.